Bom, pessoal, então a gente discutiu bastante na aula passada a questão da continuidade, da deformação à identidade, né? E que como que a ação do elemento do grupo, né, que agora eu defini para vocês como sendo aquele subgrupo dos operadores de transformação que formam um grupo, a gente tira a soma ali, porque não faz sentido somar aqueles operadores, ou pelo menos não ajuda a gente em nada, e a gente acaba com uma subálgebra da álgebra dos operadores, que no fim é um grupo de Lie, certo? Alguma dúvida em relação a isso? A gente ainda vai ver bastante essas coisas, tá? A gente está começando a ver um primeiro exemplo de um grupo de Lie. Um grupo é um conjunto de elementos GI, tal que GI, GJ, vamos chamar um grupo de G, pertence a G, né? E o grupo você tem um elemento que satisfaz isso aqui, né? Então, assim, você tem um conjunto de elementos que pode ser finito ou infinito, pode ser contável, pode ser incontável. No caso do grupo de Lie, há um parâmetro que a gente está vendo, né, que são esses objetos aqui, ó. Ele forma, você vê que naturalmente você tem um grupo de infinitos elementos, infinito incontável de elementos, certo? Infinitos incontáveis são mais chatos de trabalhar, são mais difíceis, tem uma série de tecnicalidades matemáticas associadas. Mas no caso do grupo de Lie, como ele satisfaz, né? Porque veja, imagina que eu tenho um grupo finito, eu tenho 5 elementos no grupo. Então eu tenho identidade, G1, G2, G3 e G4, certo? Você pode montar uma tabela. Né? Você pode falar o seguinte, identidade com G1, da G1, né? Você pode botar G2 com G1, sei lá, tem que dar algum elemento do grupo, da G4, certo? Você monta uma tabela de multiplicação do grupo, certo? A tabela de multiplicação do grupo é tudo que você precisa saber sobre o grupo. Então, digamos que é um grupo de cristalografia, por exemplo. Ou seja, você tem uma molécula que tem uma certa forma e você pode girar 180, ela fica igual. Você gira para cá, 90, ela fica igual. Você faz isso aqui, ela fica igual. Então, você tem ações que você faz na sua molécula de forma que ela, depois de transformada, ela volta ao mesmo estado que estava anteriormente. Então, tem uma simetria. Você monta uma tabela de multiplicação e a tabela de multiplicação é o grupo. É claro que uma tabela de multiplicação assim pode ser traduzida em matrizes, certo? Por exemplo, você pegar matrizes com ângulo fixo, por exemplo, de 60 graus, digamos uma rotação. Você faz uma matriz que dá uma rotação de 60 graus em torno do eixo Z. Se você aplica aquilo ali várias vezes, uma hora, sei lá, 90 graus, ou qualquer coisa assim, uma hora você vai voltar à identidade, certo? E aí você tem um número finito de matrizes, acabou. Você monta a sua tabela do grupo. Quando a gente vai para um grupo infinito, aí já fica um pouco mais difícil de escrever uma tabela. E pior ainda, quando você vai para um grupo contínuo, como é que você monta uma tabela de contínuos elementos, entendeu? Então, essa tabela de multiplicação de um grupo é traduzida no seguinte. A gente está vendo o caso mais simples, mas num caso mais geral, eu tenho, digamos, um elemento do meu grupo que está parametrizado por um parâmetro aqui que podia ser multidimensional, tá certo? Então, vou botar um vetorzinho aqui, só para dizer que ele pode ter, sei lá, 5 números aqui para eu localizar um único elemento do meu grupo. E aí eu posso pegar esse cara aqui e botar um outro parâmetro aqui. Contanto que eu tenha isso aqui, ó, uma função vetorial de epsilon e delta. Essa função aqui, ela faz o papel da tabela de multiplicação do grupo, que ela te diz como que esse elemento do grupo, junto com esse elemento do grupo, te dá um novo elemento do grupo, entendeu? E aí você tem agora o paralelo desse cara aqui. Os grupos de Lie, eles, em geral, essa função ela pode ser extremamente complicada. Você pegar o grupo de rotação e você aplicar uma rotação em torno do eixo arbitrário, numa outra rotação em torno de um outro eixo arbitrário, vai ser uma bagunça danada que você não vai encontrar uma fórmula fechada para encontrar os novos ângulos da rotação resultante. Tá certo? Ou seja, essa função aqui é praticamente desconhecida, a não ser em casos subconjuntos simples. Porém, o que a teoria de grupos de Lie diz para a gente é que a gente não precisa saber dessa função. A gente só precisa saber desses elementos em torno da identidade. Então, esse cara aqui vai virar uma coisa do tipo T para um epsilon pequeno, vai ser identidade
E aí você vai ter uma coisa do tipo menos I, epsilon. Aí aqui vão ser os geradores, que eu vou chamar de gama. Então esses caras que são matrizes ou operadores, eu faço híbrido, o que você preferir. Tá? Por exemplo, sobre H cortada. E aí você vai conhecer esses elementos aqui, ó. Certo? Esses elementos aqui, eles vão estar associados a essa função f do ponto de vista infinitesimal. Certo? E a maneira que esses caras comutam ou não comutam vai justamente te dizer como construir essa função. Então, de certa forma, você sair do grupo de Lie e ir para a álgebra de Lie é a mesma coisa de você sair do espaço das soluções da mecânica newtoniana e ir para o espaço das equações newtonianas, ou seja, de F igual a MA. F igual a MA é fácil, você calcula a força, a gente consegue fazer isso, tá certo? E muitas vezes encontrar a solução é difícil, então o espaço das soluções é difícil de trabalhar, ou seja, esse espaço é difícil de trabalhar. Mas a gente vai para esse espaço aqui, o espaço diferencial, o espaço em que você está estudando só o gerador da transformação, entendeu? E é por isso que a gente está estudando essa coisa toda aqui. E a gente começa com um grupo de translação, que é um grupo muito simples. O grupo de translação, se isso aqui é um vetor tridimensional e isso aqui é outro vetor tridimensional, é só a soma deles. Ou seja, se eu translado para cá e depois translado para cá, o fim, a soma desses dois é a soma vetorial mesmo, que dá a translação final para cá, entendeu? Mas a gente depois vai para o grupo de rotação, em que isso é muito mais complicado, tá certo? E a gente depois pode ver outros grupos, se a gente, por exemplo, chegar na parte de equação de Dirac, a gente pode ver o grupo de Lorentz também. Não é que ela não existe, ela existe. Você prova, na verdade, que ela sempre existe, isso. Sempre existe, mas o que você não consegue encontrar uma fórmula analítica fechada para ela. Pode. O grupo de Lorentz vai acontecer isso. Você pode misturar uma translação temporal e uma translação espacial. Na verdade, você pode fazer mais que isso. Você pode misturar uma translação espacial com uma temporal com um boost, né? Com uma mudança de referencial. O grupo de Lorentz é tudo isso. Na verdade, desculpa, para ter tudo isso tem que ser o grupo de Poincaré. O grupo de Lorentz é só rotação e boost. É mais ou menos o que você viu, por exemplo, digamos o seguinte. Você tem uma equação diferencial, f ponto igual a alfa f, tá certo? Aí, bom, tudo bem, você tem uma série que a solução desse negócio aqui vai ser uma exponencial. Beleza, mas digamos que a gente não saiba disso. Não sei se quando eu dei física matemática para vocês, eu mostrei essa parte da conta. Mas basicamente o que você faz é o seguinte, pega essa função aqui, f de t mais delta t, certo? Expande ela em Taylor. Quando você expandir em Taylor, você vai ter uma coisa assim, f de t mais f ponto de t delta t, certo? Mas bom, se você não conhece esse cara aqui, você não tem como calcular a função no instante posterior. Se você conhece o valor dela aqui, você não tem como calcular ela aqui. Mas se sua função satisfaz uma equação diferencial ordinária, como essa aqui, por exemplo, é fácil. Basta eu dividir por alfa, basta eu substituir f ponto aqui e agora eu sei calcular o f ponto, certo? Aí você poderia pensar, bom, mas isso aí me diz que se eu conheço a equação diferencial, eu consigo calcular uma aproximação da função no instante posterior. Isso não prova que a função f de t para todos os t's existe, certo? Aí o que você pode fazer? Não, então tudo bem, deixa eu botar o próximo termo aqui, f dois pontos de t delta t ao quadrado sobre 2. Aí você fala, mas eu não conheço esse cara aqui. Bom, mas você conhece isso aqui é verdade para todos os t's? Você pode diferenciar esse cara. Então você sabe que f dois pontos é igual a alfa f ponto, que por sua vez é alfa ao quadrado f. Certo? Aí você substitui aqui. Então o que os matemáticos fizeram? Pega uma equação diferencial linear. Faz essa brincadeira de forma consistente e algorítmica, ou seja, faz isso genérico. Expande esse negócio aqui e calcula todos os termos dessa série. Prova que essa série converge para um conjunto finito, né, para um intervalo finito ΔT. Pronto, existe a função. Mesmo que seja impossível encontrar uma forma fechada em termos de funções conhecidas, essa função vai existir. Certo? Então são aqueles teoremas de existência e unicidade das soluções. Precisa provar, exatamente. Às vezes é difícil provar que isso vale para um ΔT que pode até infinito. Né? Por exemplo, na exponencial, você prova que isso aqui vale para qualquer ΔT.
A gente não vai ver, mas isso tem. Na verdade, se você pegar os livros de matemática de grupos de Lie, eles vão usar esses teoremas aqui. Eles vão reduzir o problema do grupo de Lie a um problema de campos vetoriais numa variedade, que é o grupo de Lie visto como uma variedade. O grupo, tá vendo? Esse cara aqui, ó, esses pontos aqui, são mapas que levam no RN uma coisa que está numa variedade. Então, o grupo é a variedade. Aquela variedade M que a gente escreve, tem um mapa aqui, é isso aqui. E esse cara aqui é o epsilon. E esse cara aqui é o elemento abstrato do grupo. Tá certo? Só que agora é uma variedade que tem um produto na variedade. Ou seja, você pegar dois elementos da variedade, calcula o produto entre eles, dá um terceiro elemento da própria variedade. Ou seja, uma variedade com estrutura extra. E aí tem várias coisas interessantes que acontecem quando você vai nesse caminho da geometria diferencial. Você descobre, por exemplo, que a variedade que descreve o grupo de translação é a própria variedade que descreve as posições. Então existe uma certa equivalência entre translações e posições. Porque se você pensar do ponto de vista da física agora, esquece um pouco a matemática. O que é uma posição no espaço? É um ponto. Mas veja, um ponto no espaço, na ausência de qualquer outra estrutura, não tem significado nenhum. Como que a gente consegue dar significado, então, para um ponto? Esse ponto é o ponto x seta. Ponto x seta subentende a origem. E a origem até o ponto é uma translação, entendeu? Então, as duas coisas, de certa forma, estão equivalentes. Certo? Então, tem muitas vezes você vai encontrar um grupo complicado, tipo o grupo de Poincaré, e você vai descobrir que a divisão do grupo de Poincaré por um outro grupo é o próprio espaço de Minkowski. Mas, bom, a gente está saindo numa tangente. Mas pode perguntar, vai. Você comentou que esse campo vai estar relacionado com o L. Por exemplo, para translações, ele vai ser formado pelas variações... Px, Py, Pz, ou P1, P2, P3, como você preferir. Quando você tiver com o grupo de Lorentz, o grupo de Lorentz, né? Aí vai ter rotação em torno do eixo x, y, z, vai ter o boost quando você faz uma mudança de referencial, que você bota uma velocidade na direção x, que é uma rotação hiperbólica no espaço de Minkowski, né? Um boost é uma rotação, vocês já viram isso, né? Só que uma rotação com senos hiperbólicos e cossenos hiperbólicos. Então, o grupo de Poincaré, você tem as 3 rotações normais e as 3 rotações que são mudanças de referencial. E o grupo de Poincaré, você acrescenta a esses 6 elementos, mais 4 elementos, que são as 3 translações espaciais, mais uma translação temporal. Aí você acaba com um grupo de 10 elementos. Esse grupo tem uma topologia toda esquisita. Na verdade, a gente vai estudar o grupo de rotação e vai ver que a topologia do grupo de rotação nos leva à existência de 2 tipos de partículas, né? Os férmions e os bósons. Mas isso tem a ver com a topologia do grupo de rotação. Talvez se o grupo de rotação tivesse uma topologia mais complicada, na natureza a gente teria mais tipos de partícula, além dos bósons e dos férmions. Isso, ele tem infinitos e incontáveis elementos, né? Porque esses caras aqui, ó, eles estão associados a pontos do RN. E pontos do RN são infinitos e incontáveis. Ou seja, você pode fazer uma translação com um número variáveis de distâncias que você vai deslocar a partir da origem. Mas o grupo de Poincaré também pode ter essa característica? Ele tem, sim, ele também é contínuo. Só que o que acontece é o seguinte, o grupo de Poincaré é contínuo. É aquilo que eu estava falando para vocês. Esse cara aqui é contínuo. Mas quando você estuda quem gera as transformações, você encontra que são só 10 elementos que geram translações. São 10 geradores, né, para infinitos elementos. Então o grupo tem dimensão 10, né, porque ele é parametrizado por 10 números, mas ele tem infinitos elementos. A mesma coisa você falar que um vetor tridimensional tem 3 dimensões, é finito. Não é finito, ele só tem 3 direções diferentes, mas ele tem infinitos elementos no RN, no R3. Para contar, igual de Poincaré que seria 10, eu teria que contar quantos operadores tem no grupo de Lie? Na verdade, na álgebra de Lie, né, pode fazer isso, mas você pode só ver do ponto de vista de uma variedade tem a sua dimensão definida pelo mapa para as cartas.
E a gente define como a dimensão da variedade a dimensão do Rn, onde aqueles mapas estão levando os seus pontos da variedade. Então, se você quiser encontrar um elemento, se aqui for o grupo de Poincaré, esse mapa aqui vai levar no R10. Mas assim, é porque quando você pensa em R10, pensa um negócio super complicado, mas o R10 só significa que você pode, a partir de uma origem, chegar em qualquer espaço de Minkowski, né, com qualquer referencial inercial, qualquer orientação e qualquer ponto no espaço e no tempo, usando 10 números. Então, no final das contas, o que me dá a dimensão é o número de geradores. Isso, no fim, o número de gerações estará associado ao número de geradores. Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui numa fórmula que diz pra gente como que a gente aplica esse tipo de objeto, né, num operador qualquer. Então, a gente viu na aula passada, por exemplo, o grupo de translação pode ser escrito assim, né? Exponencial de menos i p x sobre h cortado, certo? P epsilon sobre h cortado. Isso aqui vai gerar translações, certo? Então, a gente viu também que se eu quero transformar um operador, eu tenho que aplicar essa fórmula aqui, né? Ômega, digamos que essa função ômega é uma função dos operadores P e X aqui, né? E eu quero ver como é que isso aqui vai ficar, né? A gente viu aquela ideia de você expandir esse cara aqui em série de Taylor, né? E você aplicar esses operadores de translação elemento a elemento da série de Taylor, e aí basicamente o que acontece é que esses operadores vêm para cá, né? Mas tem uma outra fórmula mais prática, que chama fórmula de Baker, Campbell, Hausdorff. Isso, acho que não errei nada não. Que diz o seguinte: se eu tenho uma estrutura desse tipo, vou escrever de uma forma mais fácil, ela vai ficar assim: exponencial de um operador A, aí eu tenho aqui um operador B, e exponencial de um operador mais A aqui. Esse cara pode ser escrito assim: B mais comutador de B com A, mais 1 sobre 2 fatorial comutador de B com A, tá certo? E deixa... eu acho que não vou encontrar agora. Mas você vai descobrir que essa série aqui é uma série infinita, tá certo? Bom, o que isso aqui está dizendo pra gente sobre essa transformação? Que se eu conheço como que o gerador age sobre o meu operador, basta eu fazer essa aplicação continuada desse gerador de novo sobre B, até eu encontrar o meu resultado final, tá certo? Agora, onde é que a gente já viu isso? Pensa agora numa função clássica, uma função f de x e p. Tá? Mecânica clássica, isso aqui é uma função que pode ser o próprio x, pode ser o próprio p, pode ser um aumento angular, pode ser qualquer coisa, certo? É simplesmente uma função do estado do sistema que pode dar vários observáveis diferentes, certo? Digamos que eu queira transladar esse cara aqui. Ou seja, esse cara aqui, ele vai ser transladado nesse espaço aqui, ou seja, eu vou transformar esse cara aqui e esse cara aqui. O que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar uma coisa do tipo, deixa eu ver como é que eu faço. X mais AX, P mais AP, tá certo? Então eu faço uma translação qualquer, gerada por esse vetorzinho aqui, AX, AP, tá certo?
E eu posso expandir esse negócio para um AP e um AX pequeno. Então isso vai ficar assim, F de X e P mais, aí eu vou ter assim, AX de dx de F, né, mais AP de D de X de dp de F. Tá certo? Mas, pessoal, isso aqui eu posso pensar numa coisa assim, ó. Pensa que eu estou montando aqui uma notação vetorial só para simplificar a nossa vida no espaço XP, tá certo? Então isso aqui vai ser F de X e P mais A escalar gradiente de F. Ok? Ok, bom. O que acontece agora aqui se eu faço isso em mais alta ordem? Se eu faço isso aqui em mais altas ordens, ou seja, se eu expando essa série de Taylor aqui em segunda, terceira, quarta ordem. Né? Antes disso, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Esse cara aqui, ele pode ser escrito assim. A escalar gradiente de F é como tinha escrito AX de dx de F mais AP de dp de F. Eu estou mostrando para vocês que essa é a transformação que um gerador, que um elemento de um grupo de Lie, que a gente encontra através do mapa exponencial, vai ter num outro operador. E eu quero mostrar que isso é bem similar ao que acontece quando você transforma funções clássicas. Eu quero mostrar como que essas duas coisas diferem ou são similares. Ok. Agora veja o seguinte. Quem é ddx? Eu posso escrever assim, ó. AX, parênteses de Poisson, de F e P. Vocês conseguem ver isso aqui? Lembra, parênteses de Poisson é ddx desse cara, ddp desse cara, menos ddp desse cara, ddx desse cara. Só que ddx desse cara é zero. Então, isso é um jeito engraçado de eu reescrever esse negócio aqui. Ok? Mais, e aqui eu vou ter uma coisa assim. AP, parênteses de Poisson, de X e P. De X e F. Mesma coisa, né? ddx desse, ddp desse cara aqui, menos o contrário. Ok? Bom, isso aqui eu posso escrever como sendo. E aí eu estou supondo que a minha translação aqui é dada por uma coisa constante, tá? Para não complicar a nossa vida. Então vai ficar assim, F AXP menos APX. Certo? Só botei em evidência, né? Eu troquei a ordem desse cara aqui, botou menos. Esse cara é uma constante, ele pode entrar aqui dentro. Eu fiz esse cara aqui. E eu posso chamar esse cara aqui, deixa eu ver o nome que eu dei. Esse cara aqui, ó, é df, delta F, delta A. Certo? Eu estou variando F em relação... Ou derivada direcional, talvez seja melhor. Deixa eu botar derivada direcional. Esse cara aqui é a derivada direcional de F na direção A. Tá certo? Né? Isso aqui, eu só estou usando isso aqui para definir A escalar F. Ok? Mas se eu fizer os outros termos ali, da série de Taylor, o próximo termo é esse cara aqui aplicado uma segunda vez. E uma terceira vez, uma quarta vez, uma quinta vez, uma sexta vez. Ou seja, eu estou mostrando que F de X e P é igual a... é transformado em F de X e P mais, acabamos de ver, esse cara aqui, F, eu vou chamar esse cara de... eu não dei nome para ele, eu vou chamar de G.
G mais a mesma coisa, só que eu estou transformando esse cara aqui agora, então vai ficar assim, F, G, G, certo? Sobre, né, 2 fatorial. E assim por diante. Tá certo? Então, essa fórmula aqui, ó, exceto por complicações que a gente vai ver mais para frente, ela é bem similar ao que estava acontecendo antes. Não tem muito segredo, tá certo? A gente está simplesmente transformando um objeto, né? Esse aqui, no caso, o ômega, usando essa fórmula, vai ter o mesmo efeito da gente transformar uma função clássica com uma transformação gerada por esse vetor A aqui. Certo? As coisas vão ficar mais complicadas quando esse A aqui e esse X, esse P, dependerem de X e P, porque eu não posso simplesmente colocar aqui dentro. Mas essa fórmula também ela fica mais complicada nessa situação. Certo? Ok? Não é que não pode, fica mais complicado. Porque isso aqui é basicamente um ddx e um ddp. Se esse cara depende de x e p, eu não posso simplesmente colocar dentro da derivada, eu tenho que usar a regra de Leibniz. Aí quando você usa a regra de Leibniz, você vai encontrar mais termos, entendeu? Bom, mas isso aqui é um infinito de complexidade que a gente pode ir agora, mas como a gente vai ver mais pra frente essas coisas, a gente não precisa ver tudo agora. Ok. Bom, o que acontece com um sistema de N partículas? Eu tenho aqui uma coisa agora, x1, x2, xn, e a minha função de onda aqui, e esse cara aqui vai me dar uma coisa do tipo psi de x1, x2 até xn. Ok? Bom, se eu estou tratando agora de a mesma dimensão, ou seja, a mesma distância em relação à mesma dimensão para todas as partículas diferentes, então se eu faço uma translação, como é que vai ficar? Vai ficar assim, x1, x2, xn, translação epsilon, psi, né? Como a gente já viu anteriormente, isso aqui vai ficar assim, ó. x1 menos epsilon, x2 menos o mesmo epsilon e xn menos o mesmo epsilon psi. Certo? Ou seja, se eu translado um sistema de n partículas, as n partículas sofrem a mesma translação simultaneamente na mesma direção. Certo? Claro que eu poderia construir de forma diferente. Eu poderia construir um operador que transladasse uma das partículas, a jésima partícula, e que não transladasse as outras, tá certo? Mas, em geral, fisicamente, não faz muito sentido essa transformação no seu sistema, ok? Bom, se eu pego agora esse cara aqui do ponto de vista da função de onda, eu vou ter o seguinte, aquilo ali vai ser igual a psi de x1 menos epsilon, x2 menos epsilon, xn menos epsilon. Certo? Bom, como é que fica esse negócio aqui em Taylor para epsilon pequeno? Lembra, né? Para você calcular uma função em Taylor, ou Maclaurin aqui no caso, toma ela primeiro em epsilon igual a zero, ou seja, isso aqui fica o próprio psi. Psi de x1, x2, xn. Certo? Só que agora eu vou ter os termos que vêm da derivada desse cara em relação a epsilon. Quando eu derivar esse cara em relação a epsilon, vai ser derivada de psi em relação ao primeiro argumento, derivada do primeiro argumento em relação a epsilon. O que vocês estão acostumados, certo? Ou seja, isso vai ficar menos epsilon e somatório de d dx e psi. Ok?
Bom, pessoal, mas a gente sabe quem é esse... Os individuais aqui, a gente sabe quem são, né? Então, esse cara vai ficar assim, ó. Psi de x1, x2, xn, menos... Ó, eu já tenho menos aqui, então eu boto mais. Eu tenho que botar um i, eu divido por i. Eu tenho que botar um h cortado, eu multiplico por h cortado. Certo? Então vai ficar esse cara aqui, eu boto epsilon aqui, e aqui eu boto o somatório de pi. Então, ok, deixa eu ver se está certo. Está certo. Psi. Ok? Então eu vou só subir o i aqui, ó, vou botar um menos aqui. Ok? Então isso aqui vai ficar assim, pessoal, ó. Esse cara, ó, esse cara aqui, ele está recebendo uma identidade nele. Esse cara aqui, esse operador. Então eu posso escrever assim: 1 menos i epsilon h cortado, soma de pi. Tudo isso atuando em psi. Mas esse cara aqui é a aproximação de primeira ordem do quê? De exponencial de menos i epsilon pi, operador, sobre h cortado psi. Tá certo? Ou seja, esse cara aqui, eu posso definir meu operador total aqui como sendo momento total é a soma dos momentos individuais. Não tem grande surpresa, pessoal, mas é importante pensar um pouco sobre isso e entender que o operador que gera a translação no sistema como um todo, nesse caso, é simplesmente a soma dos operadores individuais. E geralmente o que se conserva no seu sistema é quando você translada o sistema como um todo. Porque se eu transladar só uma partícula e transladar a outra, e elas estiverem interagindo, naturalmente, se elas estão mais distantes, interagem de um jeito, estão mais próximas, interagem de outro, tá certo? Então, isso aqui está dizendo para a gente que a conservação do momento linear está associada ao fato de que o sistema como um todo, quando transladado, tem a simetria na sua evolução temporal, tá certo? Ou seja, se o seu sistema está interagindo de uma certa forma aqui, eu coloco ele todo aqui, ele tem a mesma evolução temporal, ok? Mas, se eu translado só uma partícula, eu não vou ter conservação. Porque se eu translado, né, se eu estou um oscilador harmônico, eu interajo só uma partícula do meu oscilador harmônico, a maneira que ele vai interagir depois que eu transladar uma delas em relação à outra vai ser diferente do que agia antes. Então eu não tenho simetria, eu não vou ter conservação do momento linear de uma das partículas em separado, mas como um todo eu vou ter. Tá certo? Isso tudo vem desse fato, ou seja, você pega quem é o gerador da transformação que você está interessado, e se aquele gerador daquela transformação que você está interessado comuta com a newtoniana, então aquela quantidade vai ser conservada. Tá certo? Obrigado. Falta um somatório. Certo? Bom, novamente, a gente já viu esse negócio aqui e a gente sabe que, por exemplo, a nossa newtoniana pode ser uma newtoniana que vai depender de todos esses x1, x2, xn e dos operadores p todos aqui. Certo? Eu vou botar aqui explicitamente. Se eu quero transformá-la, eu vou ter uma coisa assim, t, epsilon, que vai ser agora esse cara aqui, né? T epsilon Dagger, h, t epsilon, e a gente viu que isso aqui é a transformação dos indivíduos aqui todos, certo? Ok? Então, isso aqui vai ser a nossa newtoniana, a gente fez essa conta, vai ser x1 mais epsilon, isso, x1 mais epsilon, x2 mais epsilon, xn
mais epsilon e o P. Tá certo? Então, naturalmente, se a minha newtoniana, como função das posições, é de tal forma que se eu somo epsilon em todas as posições, ela fica igual, eu tenho simetria. Como é que seria uma newtoniana assim? Digamos que na sua newtoniana ela vai ser um T mais V, né, operadores, e o seu V aqui, ele é de tal forma que esse V de X, ele vai depender, por exemplo, de soma de XI menos XJ. Ou seja, se a interação depende só da diferença das coordenadas, se eu somo epsilon aqui e epsilon aqui, isso aqui não muda, certo? Então, se é um campo eletromagnético, por exemplo, uma interação eletromagnética em cargas carregadas estão causando uma na outra, esse cara aqui vai ser independente, então nesse sistema vai se conservar o momento linear total, que é esse operador aqui, certo? Enquanto, naturalmente, se eu fizer uma translação só no x1, se eu fizer aqui, se for x1 menos x2, eu somo epsilon no x1, esse cara muda. Porque a interação, o potencial eletrostático entre eles vai ser diferente, certo? Eu estou sentindo que vocês estão com uma cara de dúvida ou impressão minha? Eu estou um pouco incomodando aqui, porque na verdade eu estava construindo tudo isso esperando que o momento não conseguisse mudar sobre uma translação, certo? A gente estava esperando isso. Para mim aqui, estou parecendo que se eu translatar, né, sendo uma rodada X, por exemplo, se eu translatar a partícula que seja do sistema, vai ter alguma alteração. Não, depende da newtoniana. Uma partícula livre? Todas juntas, todas as partículas livres, Uhum. para mim parece que estão mudando muito. Não, você está... Ao encontrar o operador momento através da translação do sistema como um todo, você está descobrindo que o momento total é simplesmente a soma dos momentos individuais. E que o que vai ser conservado sempre é, no caso da newtoniana ser invariante por translação, que é o que será conservado nessa situação é o momento total, que é a soma dos momentos. Na verdade, isso aqui está te dando uma ferramenta. Se você um dia se pensou assim, mas por que quando eu estou trabalhando no sistema mecânico, o momento linear total é conservado, geralmente, né? Aí você tem que lembrar que o momento linear total está associado à translação do sistema como um todo, ou seja, quando você pega todas as partículas do sistema e translada. E por causa disso, e porque essa transformação no seu sistema deixa a sua newtoniana invariante, então aquele observável físico será conservado. Agora você sabe encontrar quantidades conservadas, ou seja, se você pegar e descobrir que no seu problema particular que você está interessado, existe uma transformação esquisita, que você mexe um pouco nas posições de algumas partículas, mas não de todas, e mexe no momento de outras, o sistema fica igual. A newtoniana não muda. Então quem é o gerador da transformação que faz essa particular modificação no sistema? Que mexe um pouco aqui, mexe um pouco ali. Aí você descobre quem é o gerador. Você vai encontrar que o seu gerador vai ser uma combinação linear dos geradores de ddx e ddp. Só que ddx é basicamente o operador momento linear e ddp vai ser basicamente o operador posição. Então você acabou de descobrir que o operador que você está interessado é uma combinação complicada dos operadores de translação e dos operadores de posição. Você te dá uma ferramenta de fazer isso. Existem ferramentas ainda mais sofisticadas. Você pega, por exemplo, aqui é difícil de entender exatamente o que está acontecendo, mas no teorema de Noether você faz isso vendo quem deixa a sua ação invariante. É uma forma algorítmica de descobrir esses geradores aqui. E a quantidade conservada. Mas o princípio é sempre esse. O meu sistema tem uma certa transformação e quando eu faço aquela transformação, a maneira que ele evolui no tempo não muda. Ou seja, a hamiltoniana é invariante sobre aquela transformação particular. Então, aquilo estará associado a uma quantidade conservada. Certo? Ou seja, como o meu sistema é invariante sobre a translação, o meu momento linear vai ser conservado. Certo? Se o seu sistema fosse invariante por translação no momento, a posição seria conservada. Mas o que é um sistema invariante por translação no momento? É um negócio esquisito que eu estou perguntando, então é para ser estranho mesmo. Se a sua hamiltoniana é invariante por translação no momento, significa que sua hamiltoniana, por exemplo, não depende de P.
porque geralmente é P quadrado. Se o Hamiltoniano não depende de P, significa que não tem velocidade no seu sistema. Se não tem velocidade no seu sistema, a posição é conservada. Mas é que a gente nunca fala de conservação da posição porque é um negócio meio maluco, né? Não faz sentido porque os sistemas físicos usuais não têm essa característica. Mas é exatamente o que acontece quando o sua Hamiltoniana não depende de x. Quando a sua Hamiltoniana é a partícula livre, ela só depende de P, ela não depende de x. Então você pode fazer o que você quiser com x, que a Hamiltoniana é a mesma. Tá certo? E aí todo mundo é conservado. Os momentos lineares individuais todos são conservados. Um monte de partícula livre, cada uma delas tem o seu momento linear individual conservado. Ou seja, num sistema que não interage, não importa se eu tenho uma partícula aqui e outra aqui. Eu posso botar uma do lado da outra, posso botar ali, posso botar lá. A maneira que elas vão evoluir no tempo é a mesma. Por isso que aí, nesse caso, todos os individuais lineares, momentos lineares são conservados. É porque você inverteu a ordem lógica. Você primeiro estuda se a sua Hamiltoniana é invariante, sobre a translação de todas as partículas. Se for, então o momento é conservado. A gente viu isso, mas a gente vai ver mais uma vez. Tá certo? Né? Lembra que eu mostrei para vocês o seguinte. Se isso aqui é verdade, ou seja, se isso aqui é igual a isso aqui, né? A gente fez essa conta toda aqui e mostrou que T epsilon H T epsilon é igual a H. Então a Hamiltoniana é invariante. Você fala, bom, como que daqui eu tiro alguma noção de conservação, né? A primeira coisa que você faz é se expande para epsilon pequeno. Então esse negócio vai ficar assim. I epsilon sobre H cortado, aí eu vou ter o gerador aqui, que no caso é o momento. Depois a gente pode fazer o caso geral, né? Igual a zero. Essa equação leva a essa equação aqui, tá certo? Que é basicamente dizendo que a derivada desse H em relação a epsilon é zero. Ok? Ok. Agora, por que isso aqui leva a conservação? Do ponto de vista clássico, é fácil. Isso aqui é o parente de Poisson, no caso clássico, e aí o parente de Poisson disso aqui dá zero, mostra que P vai ser zero, ou a dp dt vai ser zero. Certo? Agora, no caso quântico é um pouco mais sutil. Como é que a gente vê isso? A gente vê assim. Eu tenho esse operador atuando nesse autoestado, vai ser igual a esse alto valor vezes esse autoestado. Tá certo? Aí você fala o seguinte, bom, se o meu sistema está no autoestado P e eu evoluo ele, depois de um tempo ele vai estar no autoestado diferente. Ou nem no autoestado, pode estar em outra coisa qualquer. Tá certo? Então, eu posso aplicar o U no P, né, e ver o que acontece. Eu disse U é o operador de translação temporal, é o é o propagador, tá certo? Se esse cara comuta, então é fácil ver que esse cara comuta também. Lembra que esse é exponencial de H. Que, como vocês estão vendo, ele também tem cara de gerador de translação, de gerador de transformação. Só que a transformação que a gente está gerando aqui é a transformação temporal, ou seja, é deixar o tempo passar. Bom, se esse cara aqui é zero, significa que eu posso botar a ordem que eu quiser aqui. Mas se eu posso botar a ordem, eu posso fazer o seguinte, eu posso botar aqui P, operador atuando em UP, é igual a P, alto valor, atuando em U, vezes UP. Ou seja, a evolução temporal não altera o alto valor. Certo? Então, se eu começo no autoestado P e deixo o tempo passar, eu continuo no autoestado P. Tá certo? É um pouco sutil. Vamos tentar ver um pouco mais o desdobramento disso aqui. A gente sabe que P é um operador autoadjunto e ele dá uma base completa para a gente. Né? Então, a gente pode sempre pegar o nosso estado psi e expandir ele assim. Integral dp, menos infinito a infinito, de um certo psi tilde p, p. Né? São aqui os coeficientes. Esse cara aqui é simplesmente o ket psi no bra p. Né? Bom, então agora eu posso fazer aquilo ali. Eu posso aplicar esse cara aqui. Essa aqui é a minha função de onda num tempo t qualquer que foi transladado pelo operador de geração de translação temporal aqui.
Mas isso aqui vai ser assim. Menos infinito a mais infinito, Vp, psi, tio de P, e aqui vai ficar UP. Certo? Aí você pode se perguntar, bom, mas isso aqui não me diz muita coisa. O que está acontecendo depois que passou um tempo? Será que o momento mudou? Porque o momento é conservado, mas se o momento mudou, essa pergunta não faz sentido, porque uma partícula quântica não tem um momento, ela tem probabilidade de ser encontrada com um certo momento. Então eu posso me perguntar, bom, será que a probabilidade vai ser diferente na hora que o tempo passar? Então a gente pode, por exemplo, pensar, vamos calcular o valor esperado de P. Então vai ficar assim, psi, o Dagger, que é a versão Bra desse objeto aqui, P, U, psi. Certo? Isso aqui é o valor esperado do momento P em qualquer tempo. Aqui a gente pode fazer várias coisas, a gente pode aplicar o P aqui e ver que vai sair o P, a gente pode lembrar que isso aqui, como comuta, é igual a P, tanto faz. Então esse cara aqui é igual ao valor esperado de P inicial. Opa! Então o valor esperado do P num tempo futuro é igual ao valor esperado do P inicial. Mas se eu botar o valor esperado do operador P ao quadrado, também vai ser igual. Porque se comuta com P quadrado. Então todos os momentos da distribuição são iguais. Então basicamente o que você está vendo é que a probabilidade de encontrar a partícula, vou botar uma barrinha aqui só para diferenciar a probabilidade do momento, a probabilidade se conserva no tempo. Isso não diz para a gente nada sobre x. X pode ficar totalmente diferente. Né? Quando eu fizer a transformada de Fourier desse negócio aqui, esse cara aqui pode ter uma fase complicada e pode fazer com que as minhas probabilidades de x mudem totalmente. Que é o que vai acontecer no caso do pacote de onda, que a gente viu lá em Mecânica Quântica 1. Mas do ponto de vista do momento, nada muda. A gente viu isso já no pacote de onda. A gente viu lá que na representação do momento, o operador de translação temporal, a Hamiltoniana, é uma fase. Vem um i lá na Hamiltoniana. Então, quando a gente tira o módulo quadrado, aquele negócio vai embora. Então, esse cara aqui, essa probabilidade não muda. Tá certo? Então, tem uma sutileza, é bastante mais delicado entender o que está acontecendo na mecânica quântica, né, a conservação, mas isso que é conservação de momento linear na mecânica quântica. Né? Você tem que, e acreditar que se todos os valores esperados de todas as potências, né, que são os modos da distribuição, se os modos são os mesmos, a distribuição é a mesma. Dá para provar aqui também com um pouco mais de detalhe, tá certo? Mas não é útil agora. Então, isso que é a energia conservada também, né? A probabilidade de encontrar um sistema com uma certa energia se conserva quando o tempo passa. O que é bastante diferente de dizer que a energia se conserva. Pensa, do ponto de vista da mecânica quântica, é um pouco delicado você falar que a energia se conserva, né? Já pensaram nisso? Porque você tem uma probabilidade de encontrar o sistema com uma certa energia. Essa probabilidade não muda. Mas se eu posso medir uma hora e encontrar uma energia, eu posso medir outra hora e encontrar outra energia. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa para o momento. Mas é um pouco diferente do que a gente está acostumado com conservação de energia. Bom. Ok. Isso foi... Ok, então vamos pensar o que acontece. A gente está falando de transformações, a gente falou da transformação mais simples, que é a translação espacial, mas uma outra transformação muito simples, por incrível que pareça, é a translação temporal. Como é que a gente pensa em translação temporal? É diferente de evolução temporal, tá? Então, preste atenção na diferença, porque isso pode ser confuso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que num certo dia da semana, marcado por T1,
eu tenho o meu experimento no laboratório que eu vou fazer alguma coisa sobre ele. Eu vou deixar o meu experimento rodar e medir o resultado. Então eu tenho T1 mais epsilon, né? Esse negócio aqui vai ser dado pelo quê? Identidade menos I epsilon H cortado H de T1 delta... já botei o epsilon aqui, ok? Psi. Certo? Psi zero. Ok? Então veja, primeiro dia, cheguei no meu laboratório, preparei o meu sistema com uma função de onda psi zero, tá certo? E deixei passar um tempo epsilon e medi o resultado. Vou medir esse vetor de estado depois, ok? Maravilha. Volto no dia seguinte e vou fazer o mesmo experimento, ou seja, eu vou pegar a minha função de onda, eu quero calcular ela em T2 mais epsilon, certo? Ou seja, eu vou querer calcular ela, o resultado do quê? Da evolução na mesma função de onda. Tá certo? Então eu fiz o meu experimento hoje, fiz o meu experimento amanhã, partindo da mesma condição inicial, da mesmo vetor de estado inicial, e vou ter esse resultado num dia e esse resultado no outro dia. Ok? Digamos que eu encontre o mesmo resultado. Eu faço isso toda vez que eu fizer isso aqui, independente de T1 e T2, eu encontro o mesmo resultado. Ou seja, se toda vez, independente da hora do dia, dependendo do dia da semana, dependendo do mês, do ano que eu estiver, eu, preparado o meu estado de forma igual, idêntica, eu sempre obtenho o mesmo resultado, significa que isso é igual a isso. Mas esse cara é igual a esse. E mais que isso, digamos que eu possa preparar esse meu psi zero de qualquer forma. Não importa como eu prepare meu psi zero, toda vez que eu evoluir no tempo por epsilon, eu encontro o mesmo resultado. Independente do dia, independente da hora, independente do ano e independente de como eu preparei. Contanto que eu sempre prepare da mesma forma. Tá certo? Você quer dizer montar o mesmo psi zero de diferentes formas? Ou... Isso, eu posso montar o mesmo psi zero. Não, eu posso montar diferentes psi zeros. Mas para eu ter esse resultado aqui, eu preciso ter que não importa como eu monte ele, contanto que eu monte, quando eu estiver fazendo um certo experimento, da mesma forma, em tempos diferentes. Isso. Mas essa minha lógica, ela tem que valer para qualquer um que seja o inicial. Porque às vezes você pode descobrir que isso funciona para um certo tempo inicial, para um certo o vetor de estado inicial, mas não funciona para outros. Entendeu? Por isso que por que eu estou falando? Porque a gente vai igualar essas duas expressões. Quando eu igualo essas expressões, eu só posso igualar o que está entre parênteses se esse cara aqui for um vetor qualquer. Eu só posso cortar o vetorzinho quando é um vetor qualquer. Certo? Quando esse cara aqui é um vetor qualquer e por ser qualquer, ele posso pegar elementos de uma base, por exemplo, então isso igual a isso equivale ao parênteses igual ao parênteses. Mas se o parênteses é igual ao parênteses, significa basicamente que H1, H de T1 é igual a H de T2. Então a gente deu essa volta complicada, conceitual, para entender que uma newtoniana que não depende do tempo é uma newtoniana que tem simetria por translação temporal. Mas isso é óbvio, né? Tipo, se minha newtoniana depende do tempo, significa que se eu fizer meu experimento de manhã, vai ser diferente do meu experimento da tarde. Né? Então é isso que a gente está vendo. Mas é importante entender que, para você entender esse efeito, a translação temporal ela tem que ser vista como uma coisa igual, feita em momentos diferentes. Translação temporal é isso, eu vou fazer um experimento de forma equivalente, e agora a gente sabe tecnicamente o que significa ser equivalente, mas em tempos e momentos diferentes. Dessa vez é igual a mecânica clássica ou tem alguma sutileza? Mesma coisa, isso é igual.
se sua newtoniana clássica não depende explicitamente do tempo, isso aqui acontece. Isso aqui não muda praticamente nada. Certo? Ok. E bom, nesse caso, quem é conservado é a energia. E ela é conservada naquele sentido que a gente falou agora há pouco. Ok. Então a gente viu translação espacial, a gente acabou de ver translação temporal, e agora a gente vai ver os próximos que são mais simples, que são os operadores de paridade, tá certo? E inversão temporal. E depois eu acho que a gente vai ter visto todos os mais simples para a gente poder finalmente entrar nas rotações, e aí começa todo esse pedaço mais complicado e longo do curso, certo? Beleza, a gente está de tempo. Tem bastante tempo. Então vamos ver aqui paridade. Bom. Vamos lá. X, Y, Z. Bom, pessoal, a gente pode fazer transformações no nosso espaço que mantém as nossas réguas, né, e os nossos ângulos todos invariantes. Ou seja, eu tenho aqui um vetor V, eu tenho um vetor U, eu posso transformá-los, eu vou ter um vetor V', escalar um vetor U', certo? Se esse cara aqui for uma rotação, ou seja, eu tenho uma matriz R, V, escalar a mesma matriz R, U, é fácil ver que isso aqui vai ser R transposto, R, V, escalar U. Vocês têm dificuldade de ver isso, pessoal? Ou está tranquilo para vocês? Você tem que pensar que esse cara tem um índice assim, ó, IJKL. Aí, é claro que esse I vai com esse L, mas você vê que está uma matriz com o primeiro índice com o primeiro índice aqui. Aí você pega o transposto desse, vai ficar um produto de matrizes assim. Não é difícil de ver, se tiverem dificuldade, façam. Se tiverem dúvida, eu mostro como é que faz. Oi? Isso, a mesma rotação nos dois, exatamente. Então eu tenho esse cara aqui, o ponto, o produto interno, é o cara que me dá a minha régua, né? Ele me diz como eu meço ângulos e distâncias no meu espaço, certo? Se eu faço esse cara aqui, ó, basta eu encontrar os operadores que satisfazem isso aqui, né? No caso aqui, as matrizes 3x3 que satisfazem esse cara aqui, para encontrar as minhas transformações que mantêm as minhas réguas invariantes, certo? Bom, é claro que aqui tem todas aquelas rotações que todo mundo já está acostumado, mas eu posso fazer o seguinte também. Eu posso dizer que o meu R, ele é assim. Menos 1, 0, 0, menos 1, 1, 1 e o resto é 0. Todo mundo concorda que essa matriz multiplicada pela transposta dela dá identidade? Mas qual o determinante dessa matriz? Menos 1. Mas uma rotação tem sempre determinante 1. Certo? Por que uma rotação tem sempre determinante 1? Exatamente. Uma rotação ela sempre pode ser deformada à identidade. E a identidade tem determinante 1. Então, se ela sempre pode ser deformada à identidade, significa que eu posso ir vagarosamente chegando em 1 sempre. Aí você mostra que ela é 1 sempre. Tá? É uma coisa assim, depois vocês podem brincar um pouco, vocês vão ver que é verdade. Maravilha. Mas eu tenho esse tipo de objeto aqui, ó, que também preserva minhas réguas, mas ele não tem determinante 1, certo? Ele é o subgrupo discreto do grupo O3. O grupo O3 é esse grupo aqui, ó. Outra maneira de vocês verem isso é você tirar o determinante dessa expressão aqui, você vai ver que determinante da transposta é igual a determinante da matriz, então fica determinante de R² igual a 1. Então, o determinante de R é mais ou menos 1. Então, o grupo se separa em dois pedaços. Um pedaço conectado à identidade e um pedaço que não está conectado à identidade. Tá certo? E esse pedaço aqui, ó, ele pode ser menos 1, 1, 1,
ele pode ser também menos 1, menos 1, menos 1. Também tem determinante negativo, certo? O grupo que tem o mais 1 é o SO3. O S vem de especial. E o especial vem de você pegar o pedaço do grupo que está conectado à identidade. Mas é legal, porque você pode pegar os elementos do SO3 e mais um elemento de paridade, que é esse que a gente vai estudar agora, e você volta para o O3. Certo? Ou seja, do O3 para o SO3 é um elemento só. Certo? Mas aí, pessoal, vamos pensar um pouco nisso aqui. Eu tenho 2 elementos da paridade ou eu tenho um elemento de paridade? O que vocês acham? Porque eu tenho essa matriz aqui, vou chamar de A, e eu tenho a matriz B, que era assim, né? Menos 1, menos 1, menos 1. Se esses 2 caras estiverem ligados a uma rotação, então significa que esses caras aqui não me levam a um elemento novo. Não é um tipo de paridade diferente. Tá certo? E é fácil de ver que é o caso, né? Se eu inverto aqui, por exemplo, x vai para lá, eu posso rodar aqui, ó, até esses 2 caras ficarem negativos, ó, tá vendo? Ó? Z positivo e y positivo. Aqui eu tenho o z, o y, né? O z foi em menos y e o y foi em mais z. Aqui o y foi em menos y e o z foi em menos z. Mas eu consigo fazer isso e mudar o sinal desses 2 caras aqui. Então, o espelho é equivalente à paridade, certo? Isso vai ser importante para a gente, porque um experimento que mostra a violação da paridade na eletrofraca, ele é feito com simetria de espelho. Mas a simetria de espelho e a simetria de paridade é a mesma coisa, a menos de uma rotação. Então, se o seu sistema é invariante por rotação, ele pode ser invariante pelo SO3, mas não invariante pela paridade. E é isso que a gente vai ver. Ok. Então, basicamente, o que a gente está vendo é que esse SO3, ele vai... Desculpa. O O3, de forma simplificada, você pode pensar, tipo, SO3 mais um elemento aqui da paridade. Uma coisa assim, certo? Então, digamos que as transformações que você vai encontrar aqui são transformações que misturam essas 2 coisas, certo? Não é exatamente isso, seria tipo Z2 aqui, uma coisa assim, certo? Você tem 2 elementos aqui. Então você vai ter os elementos que vão ser SO3 que voltam até a identidade e tem os elementos SO3 que voltam a menos a identidade, certo? Mas você pode fazer o seguinte, você pode pegar os elementos do SO3 e multiplicar por menos a identidade para obter todos os elementos de O3. Tá certo? Eu pego todos os elementos de SO3, agora eu pego de novo todos os elementos de SO3 vezes menos a identidade. Menos 1. Aí agora eu tenho o O3 de novo. Tá certo? Agora, essas transformações são sempre assim. Eu posso fazer uma transformação de inversão espacial e depois uma rotação. E eu ainda vou estar nesse outro lado do O3. Tá certo? A questão é o seguinte, alguns sistemas físicos importantes, eles são invariantes por SO3. Mas eles não são invariantes por O3, o que é estranho. Mas para eu ver que eles não são invariantes por O3, basta eu ver se eles são invariantes por paridade. Mas eu não preciso para isso ver se ele é invariante sobre isso aqui. Se ele não for invariante sobre esse cara aqui, já é suficiente, porque a diferença entre esses 2 é uma rotação. E se meu sistema é invariante sobre SO3, então ele vai ver essa transformação do mesmo jeito que ele vê essa. Tá certo? Mas antes da gente ver isso, vamos ver como é que a gente implementa isso na mecânica quântica, que é o que a gente quer fazer. A gente quer agora, novamente, a mesma brincadeira. A gente tem uma transformação espacial e a gente vai usar essa transformação espacial e vai representá-la nos objetos matemáticos que a gente usa para fazer a mecânica quântica, certo? Bom, pessoal, o que acontece
fisicamente, e isso é uma escolha, quando a gente pensa na inversão espacial. A gente vai pensar que o que estava, digamos que eu fiz aqui a inversão no espelho, né? Eu inverti só o y. Então, a partícula que estava aqui, ela vem para cá, tá certo? Mas, se ela está aqui com velocidade para cá, e eu estou olhando ela no espelho, o que vai acontecer com ela? Ela vai vir para cá e vai ter velocidade para cá. Certo? É igual que aqui, é uma questão que eu estou fazendo uma escolha. Da mesma forma que na translação espacial eu fiz a escolha de não mudar o momento. Aqui eu estou associando uma transformação que vai fazer uma coisa particular com a posição e com o tempo simultaneamente. Eu vou dizer que x vai em menos x, ou no caso y ali, mais que px vai em menos px. Ali, o A que você chama de espelho, né? Isso. E eu posso... Um possível espelho, né? O menos 1 pode estar em qualquer lugar. Ah, isso que eu perguntei. Isso. Nesse caso, o exemplo que eu acabei de descrever aqui, o menos 1 está aqui no meio. Certo? Então, eu estou criando esse objeto aqui. Tá? Eu quero representar tecnicamente essa transformação. O B, ele, se tiver mais dimensões, ele não vai ser menos a identidade, mas se tiver uma dimensão par, sei lá. Vai ser totalmente diferente. Os operadores paridade, eles dependem bastante da dimensão do seu espaço. Porque pensa no caso da rotação bidimensional, né? No caso da rotação bidimensional, se você inverter o espaço inteiro, é uma rotação. Né? Se você estiver no espaço bidimensional, a paridade no meio que não existe. Porque esse cara aqui, você pode simplesmente rodar para cá. Menos 1, menos 1. Mas é porque eu estou multiplicando menos 1, menos 1. Tá certo? Agora, se eu fizer só isso aqui, é paridade. Porque aí o determinante é menos 1. Que vai ser 1 vezes menos 1. Então, nessa dimensionalidade, só existe o espelho. Exatamente. Em geral, em dimensões pares, você não vai ter inversão espacial. Porque como ela é par, a inversão espacial vai ter determinante positivo. Se a gente visse no mundo quadridimensional, de 4 dimensões espaciais, ele seria bastante diferente em relação a isso, sim. Bom, então, mas é moleza, a gente já sabe qual é o efeito que a gente quer, a gente conhece os rótulos e a gente conhece como representar aqueles rótulos matematicamente na mecânica quântica. Então, a gente vai dizer que o nosso π maiúsculo, atuando em x, que é o mesmo caminho que a gente fez para determinar o de translação, é simplesmente leva em outro autovetor da posição com o rótulo menos x. E π, atuando em p, vai ser o mesmo menos p aqui. Eu poderia botar uma fase aqui, mas isso não vai ser nada demais para a gente. Não tem nenhum efeito significativo para a gente. Bom, mas qual é o efeito prático disso aqui, pessoal? Eu pego o π, atuo no meu vetor de estado, eu boto uma identidade da posição aqui e vai ficar assim. dx, π, x, si. Isso aqui vai ficar assim. Esse cara vai ficar menos 1, menos x, si. Eu faço uma troca de variável, então x vai em menos x, eu ganho menos aqui, mas inverte aqui, eu inverto de novo, fica mais. Façam esse tipo de conta se tiverem dúvidas, tá? Então isso aqui não muda nada, fica dx, x, menos x, psi. Mas significa, pessoal, que a nossa função de onda vai ficar assim. Então, você mudar o sinal de uma das coordenadas ou de 3 coordenadas da sua função de onda é uma transformação de paridade. Certo? Mas, pessoal, isso aqui é um operador autoadjunto, né?
já é um operador autoadjunto. Vocês conseguem ver isso? Ó, integral de φ de x estrela, psi de x dx é igual a φ psi, certo? Se eu colocar agora aqui, ó, se eu quiser calcular esse cara aqui, ó, φ, π, psi, esse cara aqui vai ficar assim, integral de φ estrela de x, psi menos x dx. Novamente, eu vou mandar x em menos x, então fica mais aqui, ganho menos aqui, mas inverte a ordem, fica mais, fica menos aqui. Mas isso aqui é igual a, se você quiser pensar, vai ficar assim, π, φ, psi. Mas a ação do π aqui na esquerda é igual à ação do psi aqui. Então esse cara é autoadjunto, certo? Então, eu tenho que π dagger é igual a π. Só que esse cara é uma transformação, então ele é um operador unitário, né? Mas isso é fácil de ver, porque π é igual a identidade. Basta eu aplicar π ali 2 vezes em x ou 2 vezes em p, eu vejo que π ao quadrado é igual a identidade. Esses operadores geralmente são bastante simples. Só que veja, pessoal, o operador autoadjunto tem que formar uma base. Não tem? É um operador autoadjunto, ele tem altos valores reais, né? E os seus autovetores formam uma base. Isso é verdade? Parece tão simples esse negócio, né? Tem que ser. Bom, como é que fica esse cara? Como é que fica aqui, se eu calcular aqui, por exemplo, do ponto de vista da função de onda, só para simplificar a nossa vida, esse cara é assim, né? Menos x. Bom, se eu quero que esse cara aqui seja igual a psi, quais opções que eu tenho? Né? Para eu calcular esse cara aqui. Psi, aí eu vou dizer aqui que é um certo alto valor lambda, vai ser igual a lambda psi. Mas eu já sei a ação desse cara aqui. Esse cara aqui é assim, ó. Se lambda menos x igual a lambda psi. Está certo. Isso. Ok. Quais são os possíveis autovalores e autovetores que eu tenho aqui? Certo? Qual a única opção que eu tenho para lambda aqui é que lambda seja uma fase. E qual a fase que ele pode ser? Pode ser mais 1 e menos 1. É que se for mais 1, na minha cabeça está dizendo que a função de onda não é par. Mas é exatamente isso. Várias formas de você ver isso. Você pode, por exemplo, pegar essa expressão aqui e aplicar o seguinte. Π ao quadrado, ou seja, eu aplico π de novo aqui e vai ficar assim. X. Só que se eu aplicar π aqui, eu volto para o psi que eu estava. Certo? Mas isso a gente já viu, né? Que é o escalar ao quadrado de identidade. Mas se do ponto de vista de autovetores e autovalores, se eu aplico esse π quadrado no autovetor,
lambda, esse cara aqui vai ser lambda ao quadrado psi, lambda. Mas isso é identidade, ou seja, estou mostrando que lambda ao quadrado é igual a 1. É outra maneira de ver a mesma coisa que a gente acabou de ver. Tá certo? Talvez um pouco mais matemática. Ok, então eu tenho dois tipos de autofunção. Na verdade, eu tenho dois tipos de autofunção do operador paridade. As pares e as ímpares. Então vocês estão vendo um caso de extrema degenerescência. Quando a gente viu o átomo de hidrogênio, vocês viram que para valor de energia tinha um monte de possibilidades de momento angular na direção, momento angular total e momento angular na direção z. Aqui a gente está vendo o seguinte, para as paridades positivas e negativas, a gente tem todas as funções pares e todas as funções ímpares.